Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Contradição sobre a origem das línguas na Bíblia, falando um pouco acerca de um tema impertinente dentre os debates religiosos, principalmente se tratando sobre veracidade do cristianismo. Como a maioria das pessoas já sabem, que a Bíblia ela é tida como o livro sagrado dos cristãos. É o livro mais lido e vendido do mundo e é um livro que mais foi traduzido, assim, recebeu traduções de diversas línguas e idiomas. E hoje eu quero, falando sobre línguas, eu vou não analisar propriamente a história da Torre de Babel no vídeo de hoje, mas sim trazer uma contradição sobre quando que surgiu, segundo a Bíblia, as divisões de línguas. Eu quero que você, como cristão, você que tem sinceridade, desejo de conhecer mais a sua Bíblia, o seu livro sagrado, use esse vídeo como um pontapé para abrir a mente sobre o conhecimento bíblico, tá? Então eu vou fazer hoje o meu texto base, tá? Nesse vídeo será a análise do texto de Gênesis 10, 5 e 11, 1. Tá? Então eu trouxe aqui pela ACF dois versículos. Tá? Essa abreviação ACF quer dizer Almeida Corrigida Fiel. Quem já tem acompanhado meus vídeos sabe que eu gosto, diferente do que muitos apologetas cristãos, pessoas que defendem tentam defender a veracidade do cristianismo, acusa os incrédulos de utilizarem essas possíveis contradições na Bíblia com textos isolados. Porém, eu não trabalho aqui propriamente com texto isolado, e em todos os vídeos onde eu aponto problemáticas nos textos bíblicos, eu falo para a pessoa o quê? Analise o texto, o capítulo todo, capítulos anteriores, se possível, o livro na qual eu estou indicando que está o problema no texto, e sobre aquele livro, o porquê que ele está inserido dentro do cânon bíblico. A minha intenção aqui não é utilizar passagens isoladas para apontar erros na Bíblia. Porque eu sei que realmente tem muitos ateus, muitos incrédulos, muitas pessoas que têm pontos contra o cristianismo, que utilizam possíveis passagens isoladas para mostrar, apontar uma possível contradição, uma possível incoerência. Só que nesse caso aqui, eu encontrei uma possível contradição. E aí eu vou expor para você, que é cristão, analisar pelos seus próprios olhos se é uma contradição ou não. Então, eu vou trabalhar na linhagem cronológica do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem uma narrativa cronológica da criação do mundo até o final da vida de José, do Egito, e no final do livro de Gênesis é trazida uma possível explicação para o princípio do livro de Êxodo, sobre como o povo hebreu ficou cativo, né, sendo escravizado em solo egípcio. Então ele vai começar com a criação do mundo, vai começar com Adão e Eva, seus filhos, depois vem Enoque, depois vem Noé, e aqui, Gênesis 10, ele vai tratar sobre os descendentes de Noé, e em Gênesis 11 vai tratar sobre a Torre de Babel, tá? A história mitológica da Torre de Babel, e também vai falar sobre o surgimento do principal personagem no livro de Gênesis, que é o personagem Abraão, que é tido como o pai do monoteísmo. Tá? Não é à toa que existe o grupo das religiões abraâmicas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que ambas as três respeitam e veneram Abraão como o pai da fé. Ele é conhecido historicamente como o pai do monoteísmo, certo? E então você vê, se você ler pela sua Bíblia o livro de Gênesis, ele traz uma linhagem cronológica. Ele não traz uma linhagem de fatos que não obedecem uma ordem cronológica. Então, baseado nisso, através dessa linhagem cronológica, eu vou expor esses dois textos, de Gênesis 10, verso 5 e Gênesis 11, verso 1.
E aí você pode analisar pela sua Bíblia se há ou não uma possível contradição. Beleza? Então vamos lá. Pela CF, o texto diz o seguinte, 10, verso 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Já na NVI, eu vou ler aqui pela NVI, para depois ler o capítulo 11 pela CF e novamente voltar pela NVI. Então vamos lá. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então o que acontece? Aqui está falando sobre os descendentes dos filhos de Noé. Capítulo 10 de Gênesis. Então você pode pegar aí para sua Bíblia, para não falar, nossa, tá vendo? Eu estou assistindo os vídeos lá do canal Analisando a Fé pela Razão, e o cara lá, ele aponta a contradição na Bíblia, mas ele usa texto isolado. Sim, eu estou usando um texto isolado aqui, porém, o que eu falo para você, que é um cristão, mente aberta, que está com a pulguinha atrás da orelha, que tem muitas dúvidas e questionamentos dentro lá, bem lá na sua mente, que é uma coisa natural, principalmente se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa que raciocina, usa a lógica, e fala, pô, peraí, eu preciso me esclarecer da verdade. Então, você depois pode pegar e ler todo o capítulo 10, todo o capítulo 11 e consultar nas versões disponíveis de Bíblia que você tiver ao seu alcance. Beleza? Então vamos lá. O verso 11 pela ACF diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Capítulo 11 aqui pela NVI, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, o que percebemos aqui no texto? Que o verso 11, a abertura do capítulo 11 do livro de Gênesis, ele vai iniciar com a história mitológica da Torre de Babel. Por que uma história mitológica? Porque não existe uma evidência arqueológica e científica da Torre de Babel. Em outro vídeo eu vou fazer uma análise cética específica sobre a Torre de Babel. Porém, agora nesse vídeo eu quero falar sobre a origem da língua. Então, ou seja, se você pega a sua Bíblia, o texto de Gênesis, capítulo 11, você vai abrir, o texto inicia falando sobre que no mundo todo, tá, havia-se apenas uma língua, conforme está aqui, havia apenas uma língua, né? Ou seja, um modo de falar. Aí se inicia-se, as pessoas constroem, né, aquela população ali constrói uma torre na terra de Babel, que a intenção dessa torre era ser tão alta a ponto de se chegar a Deus. Então, através disso, Deus vai, desce a terra e confunde, traz confusão de línguas. Então, o que acontece? O que é possível se entender nesse texto do capítulo 11 de Gênesis? Que o autor ali de Gênesis, que é a tradição atribui a Moisés, ele quer trazer uma explicação para o povo hebreu do porquê que cada nação, aliás, cada povo inimigo dos hebreus fala uma língua diferente. Então, assim como ele tenta dar uma explicação, por exemplo, sobre a origem dos cananeus, que eram descendentes de Cão e são taxados pelos hebreus como um povo amaldiçoado, aqui também ele está trazendo querer trazer uma explicação do porquê que eles, os hebreus, os outros povos, têm uma língua diferente dos hebreus, que eram um povo dito como separado, escolhido. Então aqui você tem uma história mitológica de algo que não existiu. A Torre de Babel é uma coisa que não existiu, não existe uma prova. Ela só pode existir por intermédio da fé e de você crer aqui na Bíblia. Tá? Só que o que acontece? O que eu falei no início do vídeo? Sobre a linhagem cronológica. O texto de Gênesis 11, ele vai trazer uma linhagem cronológica. Então, aqui no capítulo anterior, o texto fala o seguinte, que os povos, os filhos, os descendentes de Noé, eles foram separados por territórios, tá? E conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Olha aqui, o verso aqui pela CF,
Por esses foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Então olha aqui, ó. Se você ler o capítulo 10 de Gênesis aí na sua Bíblia, o texto fala que havia-se já separações entre povos e cada um tinha sua língua. Porém, quando você chega no capítulo 11, você vê o quê? Que a terra, todo mundo, tá? Falava-se uma mesma língua. Mas aí vem apologistas, ou seja lá o escambau que for. Porque se você tem que defender a Bíblia, a sua religião cristã, você está defendendo ela de algo, tá? Então você está fazendo uma defesa de ataque. Para se ter ataque, tem que se ter uma base, tem que ter um fundamento. Que é o que podemos dizer, né? Posso dizer que é o que estou fazendo aqui. Estou fazendo uma análise de ataque contra as afirmações da inerrância e infabilidade bíblica. Porque não é isso que você aprende na igreja, não é isso que o teu pastor te ensina, que a Bíblia é perfeita, é inerrante, é inspirada, é infalível. É a perfeita revelação da palavra de Deus. Mas espera aí, se Deus ele é perfeito, se ele é um ser perfeito e ele inspirou para se fazer a Bíblia, então logo podemos deduzir que o que ele faz tem que ser perfeito. E se a Bíblia ela é perfeita, ela não pode conter contradição. Porque contradição é algo característico de um problema, de um defeito. E se algo tem um defeito, um problema, ele não é perfeito. Então, se você, cristão, defende que a Bíblia ela é perfeita, que ela é inspirada, inerrante, infalível, a Bíblia, tá? A Bíblia cristã, do jeito que ela tá aqui, ó, canonizada, aqui, ó, organizada, foi organizada pela Igreja Católica, tá? É porque, se você fala isso, não é porque você... A maioria, 99% dos cristãos que vão assistir isso, não analisaram com as suas próprias pernas. Não observaram com seus próprios olhos. Eles apenas repetem o que aprenderam na igreja. Então, se o livro de Gênesis, ele trata de uma linhagem cronológica, e o capítulo 11 fala-se que existia na Terra uma só língua, um só modo de falar... Então, como que no capítulo 10, como que você, cristão, explica que aqui no capítulo 10, cada nação, cada povo, grupo de pessoas tinha a sua própria língua? Tá? Você pode verificar em outras Bíblias. Eu ainda trouxe aqui pela NVI, tá? Eu trouxe aqui, ó, pela NVI, porque a NVI, ela costuma dar umas abafadas ali, umas camuflagem nas contradições, incoerências e absurdos bíblicos. Como é, por exemplo, o caso da história da conversão de Paulo. Se você ler pela João Ferreira de Almeida, Atos 9, verso 7, você vai ver claramente o relato do autor de Lucas falando sobre a conversão de Paulo e como Paulo se contradiz em Atos 22, verso 9. Eu já tenho vídeo aqui no canal feito isso. E na NVI muda-se. Fala, não, ali você lê que não tem contradição. Você pode falar que não tem contradição pela NVI, a nova versão internacional, mas a João Ferreira de Almeida, que é utilizada na maioria das igrejas, ela possui contradição, sim. Certo? Então eu estou fazendo esse vídeo para você pensar, meditar, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Os comentários estão abertos para todos. Lembrando que não há necessidade de se chegar xingando, humilhando, enfim. Vamos manter a classe. Certo? Se possível, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, nos grupos. Quero mandar um abraço para minha querida Deia Rocha, que tem feito isso, tem me ajudado bastante com a divulgação dos vídeos do canal. Quero agradecer também aos moderadores da página, que têm postado conteúdos de excelente qualidade e reflexões lá na linha do tempo da página. E, se você é novo, inscreva-se no canal e dê um like aí. Paz a todos.